Felipe Brum, parece que ele tem mais futuro do que o Paquetá, falando sobre o Matheus Gonçalves. Vinícius Amorim, com Pedro e Matheus Gonçalves de fora, quem vocês escalariam para o Clássico? Só lembrando, o Matheus Gonçalves é dúvida, tá? A gente vai falar do Pedro agora aqui. Lembrando, vocês deixarem o like. Quem não vai jogar, né, é o Pedro, que já não estava treinando há 2 dias, né? Ele, no início, ali, ainda das atividades de hoje, era dúvida, mas acabou sendo confirmado que o Pedro não vai jogar contra o Vasco, abrindo aí uma vaga que poderia ser justamente do Matheus Gonçalves para jogar contra o Vasco. Petit, a gente tem visto o Pedro, ele não está bem, né? E acho que isso tem muito a ver com a sua condição clínica. Não estou nem falando da condição física, a condição clínica dele, né? Até depois do jogo contra o Del Valle, ele falou que não estava 100%, que ele jogou sentindo dor. Ele não falou, na verdade, isso foi noticiado, de que ele jogou no sacrifício, né? Já se mostrou que não valeu a pena. E também ele acaba aí ficando de fora do jogo contra o Vasco. Toda a gravidade da lesão ainda vai ser avaliada. E a gente perdendo aí o Pedro, que mesmo em má fase, Pedro não é o único jogador que está em má fase, eu acho muito ruim pro Flamengo. É uma perda muito grande. Você perde o seu goleador, você perde o centroavante, que com certeza tem um respeito do outro lado sabe exatamente a capacidade desse jogador, né? E o Flamengo perde muito, na minha opinião, né? Com o Pedro fora. Quando a gente fala de fase, a gente vê um Flamengo como um todo ainda fora do seu ideal. E isso passa pelo Pedro, passa pelo Arrascaeta, passa também pelo goleiro Santos, né? Eu acredito muito nesse elenco, eu falo isso, muito nesse elenco, e eu acredito que esse time na ponta dos cascos, eu acho que esse elenco pode dar alegria ao Flamengo novamente. Eu acho que o Flamengo, esse planejamento, né? Esse planejamento atrapalhou muito o Flamengo, essa troca de técnico, 2 jogadores que saíram, blá blá blá, já falei isso pra caramba, mesmas coisas. Isso atrapalhou muito o Flamengo. O Flamengo tá demorando um pouco a se encaixar. Mas esse jogo, não sei se para você, Túlio, esse jogo contra o Del Valle, se não valesse taça, esse jogo deu um alento pra gente. O Flamengo criou, o Flamengo foi para cima, o Flamengo adiantou as linhas, deixou o adversário encurralado dentro do campo do adversário. Isso aí, tô analisando aí um desempenho, não um resultado de você perder uma taça. Então, na minha opinião, se esse jogo contra o Del Valle fosse um jogo normal, eu acho que a gente aqui estaria falando, pô, o Flamengo melhorou, o Flamengo foi bem, o Flamengo finalizou e tal, entendeu? A gente viu quantos jogadores jogaram bem ali. Pô, o Davi Luiz jogou pra caramba, né? O Cebolinha, que é tão criticado pela gente aqui, fez um grande jogo, na minha opinião. O próprio Gerson, quando entrou no segundo tempo, entrou acertando os passes, errou pouquíssimos passes, fez alguns lançamentos de um lado para o outro, que ajudou bastante o Flamengo. O próprio Varela melhorou. Então o time vai pegando cancha, vai crescendo e vai melhorando todo mundo. Até porque, né, Túlio? Futebol é coletivo. A gente sabe que uma ou 2 outras peças fora do seu condicionamento ideal, com certeza dá uma baixa no time. São 3 peças ou 4 peças a menos que não estão no seu ideal. Então, o Pedro, na minha opinião, passa por isso, né? E é uma perda para o Flamengo e para um clássico contra o Vasco sem esse jogador. Lembrando que eu assisti alguns jogos do Vasco, não foram muitos. Não sei se você assistiu, Túlio. O Vasco hoje, ele já tem um modelo de jogo, né? Ele já tem uma cara do Barbieri. Não é um time, hoje já é um time mais organizado, mas se você compara Vasco e Flamengo com as suas, cada um com as suas peças, o Flamengo é muito mais time. Mas o Vasco hoje já é um time mais organizado e fará tudo, com certeza, para vencer o Flamengo no Clássico. Então o Flamengo tem que entrar com muita vontade para não dar chance para o azar. O único jogo que eu vi do Vasco foi o Vasco Fluminense, né? Um jogo que
Não é que eu vou colocar. O Fluminense, assim, o Vasco não fez uma péssima partida contra o Fluminense, mas o Fluminense foi ali com muita tranquilidade. E no momento certo foi lá e matou a partida. E teve até aquele golaço do Cano, né? Do meio de campo. E assim, eu acho que o Flamengo, por mais que tenha esses desfalques, né? Que você vai acumulando, né? Vai acumulando, sai o Pedro, aí não pode contar mais com não sei quem e tal. Isso também acaba dificultando até o próprio Vitor Pereira o trabalho dele, né? De montar uma equipe, porque né, ele tá ali, né? Como colocou até o Zinho, né? O cara foi disputando títulos, tendo que montar uma equipe, porque o cara é novo. E aí você perde o Pedro, que hoje é titular. Aí você testa outro jogador. Aí se o jogador dá certo, aí daqui a pouco o Pedro volta, de qualquer forma, você vai ter que dar oportunidade pro Pedro. Né? Até para você falar assim, olha, botei o cara ali, não deu certo, né? Então agora o Pedro é reserva. Você não vai poder descartar o Pedro de cara. Falar, não, o time agora, sei lá, ele vai botar o Cebolinha, colocando ali o Flamengo para jogar do jeito que ele quer, no 4-3-3. Ou no 3-5-2, sei lá. Mas colocando o Cebolinha para jogar. Por mais que o Cebolinha jogue bem, o cara vai ser meio que obrigado a colocar o Pedro. Entendeu? Então, assim, são situações que eu acho muito ruim. Claro, e eu acho que a gente tem que entender até pro jogo de domingo, é que pro Vasco, né, isso foi uma herança talvez não muito boa pro Vasco, de que semana de jogo contra o Flamengo, os caras são mais cobrados, né, então eles vão entrar com uma vontade redobrada de vencer o Flamengo, independente da fase em que esteja o Flamengo. Então, assim, não pode perder. Por mais que hoje muita gente não dê importância pro Campeonato Carioca, não tem essa parada de perder pro Vasco, meus amigos. A rivalidade, ela é histórica, ela tá aí. Por mais que o time deles tenha lá 5 participações em segunda divisão, é um time, na minha opinião, comparando com o Flamengo, extremamente, muito abaixo tecnicamente falando. Hoje eu vi uma comparação, comparando o elenco do Flamengo e do Vasco, botaram 6 do Vasco e 5 do Flamengo, né? Um absurdo, né? Um absurdo completo, porque aí tem que entender também o critério que foi utilizado para a escolha. Se for o critério falar assim, vou botar aqui Santos e o goleiro deles, que ninguém nem sabe o nome aqui, não falar ninguém sabe. O Santos, cara. Desculpa, o Santos hoje vive uma má fase, mas alguém vai falar que o goleiro campeão da Copa do Brasil e o goleiro campeão da Libertadores, titular, não é melhor do que o goleiro de segunda divisão? É brincadeira, né? É brincadeira. Que esse é o status do Vasco hoje, time de segunda divisão. Mas o Flamengo tem que entrar para vencer, independente de quem esteja em campo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!